Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, aí estejam todos bem e descansados, né? Porque ontem vocês estavam bem cansados, pós-plantão e tudo mais. Imagino que hoje vocês tenham descansado, então por isso que me senti até mais à vontade em colocar a aula um pouco mais tarde, o vídeo na verdade, né? Porque a aula tá na plataforma desde 8 horas. Bom, então é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a recuperação anestésica. A gente falou, né, de toda a mecânica do centro cirúrgico. Eu não falei da prática, né, das questões de segurança e tudo mais, que eu queria abordar com a turma toda junto, porque também acho que é um lance bastante importante para poder todo mundo estar acompanhando e para vocês poderem me ouvir o que eu tenho, né, a dizer em relação ao papel realmente do auxiliar, por exemplo, na segurança do paciente. Então até pulei essa aula para poder fazer presencial, porque eu acho que vai ser bastante interessante para vocês se blindarem também e não passarem vergonha lá no estágio e, se Deus quiser, quando vocês forem trabalhar. Então, hoje eu falo um pouquinho sobre recuperação anestésica, tá? Então, começo um slide mostrando para vocês mais ou menos como é uma recuperação anestésica, uma mini UTI. Retomo um pouquinho sobre uma sala de centro cirúrgico e aí aqui eu acho que vale a pena vocês já olharem que as pessoas já estão devidamente posicionadas, né? O anestesista no fundo, os dois cirurgiões e o instrumentador atrás e o circulante ali no último cantinho, tá? No último ali, bem atrás do primeiro cirurgião. Então, eu gostaria que vocês tivessem essa ideia de colocação na sala também, de posicionamento, como se fosse um jogo, né? Zagueiro, atacante, lateral direito, esquerdo. Então, cada um tem a sua função, tá? Bom, só para conceituar para vocês, o cuidado perioperatório é o termo que é empregado para descrever todo o período da cirurgia, incluindo antes, é um perioperatório, né? O depois da cirurgia e as três fases do perioperatório é o pré-operatório, o trans-op, que eu falei para vocês ontem, e o pós-op. No pré-op é quando o cara quando ele ainda assim tá decidindo que vai operar, por exemplo, tá no consultório, levou um tomo, viu que tem uma hérnia na coluna e precisa operar. A partir de então, da decisão da cirurgia, que vai precisar ser operado e para frente, já começa o período pré-operatório. O transoperatório começa quando o paciente chega na sala de cirurgia e o pós-operatório começa quando o paciente sai da sala de cirurgia e vai ou para a recuperação anestésica, né, acordar, né, passar pelos índices e tudo mais, e depois ou vai para a clínica ou às vezes precisa ir para UTI ou vai direto para terapia intensiva, tá? Eu quis colocar aqui também para vocês que a gente acabou esquecendo um pouquinho de falar sobre fios e agulhas. Esquecendo não, é que acabou que não deu tempo, mas eu ia dar continuidade em algum momento sobre isso. Então, primeira coisa, cuidados de enfermagem com esses equipamentos. É dever do profissional de enfermagem controlar a quantidade de instrumental, agulha, fio cirúrgico, porque isso é pérfuro cortante, né? Pois só o controle desse profissional irá evitar que o médico não esqueça nenhum objeto dentro do paciente. Esquecer uma gaze, ok, é muito ruim, mas esquecer uma agulha, um fio cirúrgico inadequado, solto, um instrumental solto, é muito pior, né? Então é um corpo estranho que fica, tá? E para que isso aconteça, existem alguns protocolos de cirurgia segura.
E é dever da enfermagem que circula a sala estar presente e realizar a fala de todos os passos do protocolo de cirurgia segura, que também cabe ao profissional da enfermagem anotar no checklist todas as informações recolhidas durante o processo cirúrgico. Isso eu vou abordar com vocês mais pessoalmente, tá? Mas só para vocês saberem, fica um quadro na parede dos grandes centros cirúrgicos, antes, que é um checklist da campanha de cirurgia segura, que isso é da OMS no mundo inteiro, é aqui, é nos Estados Unidos, é na Europa, no Japão, é na Ásia, é na África. Então, foi também um consenso do Colégio Mundial de Cirurgiões, né? E antes da indução anestésica se fazem algumas confirmações antes de iniciar a cirurgia e antes do paciente sair da sala. Então, por exemplo, confirmação e identificação do paciente, local da cirurgia, procedimento, o sítio cirúrgico do lado correto. Lembra que eu falei para vocês, às vezes, órgãos duplos, oximetria de pulso, se está funcionando bem, se o paciente é alérgico, se tem via aérea difícil, pescoço curto, alguma coisa na tireoide, trauma de coluna, algum trauma de boca que é difícil acessar a via aérea, tá? Antes de iniciar a cirurgia, todos falam os seus nomes. Novamente, a gente faz a confirmação de novo da identificação do paciente, o local da cirurgia, e faz uma breve revisão com o cirurgião, com o anestesista e principalmente em relação se houve da enfermagem, né? Se as caixas estão ok, no prazo de validade, se os equipamentos estão testados, se o antibiótico profilático foi dado 1 hora antes, isso é praxe em todas as cirurgias, e se os exames de imagem, lembra que eu falei que ainda tem médico que gosta de ver no negatoscópio, então se os exames de imagem estão disponíveis ali, tá? Então é isso. E antes do paciente sair da sala, a enfermagem também verbalmente com a equipe fala o nome do procedimento realizado, a contagem de compressa e instrumento, agulha, se tem biópsia para encaminhar, se tem cultura para encaminhar, se tem órgão para ir para anatomopatológico, se tem órgão para pesar, se tem órgão para incinerar, se tem, por exemplo, membro para enterrar, né, faz uma amputação da perna e enterra, né, a perna ou o braço, né? Se houve algum problema com equipamentos que deve ser resolvido para a próxima, por isso que eu falei que a engenharia hospitalar é extremamente potente no centro cirúrgico, e o cirurgião e o anestesista e a enfermagem analisam os pontos mais importantes na recuperação. Então, já ali já se começa a pensar num plano no pós-anestésico, na recuperação anestésica, né? Eu falo um pouquinho sobre cirurgia segura, né? Que é dever de todo profissional estar presente e realizar a fala de todos os passos do protocolo de cirurgia segura, que é aquele sign-in, sign-out e time-out, né? Então, antes, durante e depois da cirurgia, né? Então, e também cabe aos profissionais anotar no checklist todas as informações recolhidas. Então, tudo que for fazendo, vai anotando, tá? E aí eu começo a falar um pouquinho sobre a aula de hoje. Eu só dei uma pincelada aí em termos de cirurgia segura, né? Como eu falei do trabalho para vocês aí antes, eu vou falar um pouquinho sobre cirurgia segura nas próximas aulas, mas eu já dei aí uma deixa. E aí eu falo um pouquinho sobre a sala de recuperação anestésica. A sala de recuperação anestésica é como se fosse uma UTI do centro cirúrgico, né? Geralmente os pacientes se recuperam ali para terem o seu destino, né? É um local destinado então a receber o paciente em pós-operatório imediato, até que se recupere a consciência e tenha os sinais vitais estáveis. Então ele precisa estar acordado, né? Respondendo ao estímulo,
Pode, obviamente, ainda estar um pouco sonolento, né? Porque depende do tanto de anestésico e analgésico que ele recebeu e tudo mais, né? Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior e sinais vitais estáveis. Então, ele tem que estar monitorado e quem circula nesta parte é técnico e auxiliar de enfermagem treinado para detecção de complicação, né? Porque às vezes os pacientes complicam na RA, sai bem da cirurgia e aí começa a se reorganizar, se restabelecer, né? Ter uma hemodinâmica mais já voltando ao normal e aí alguma coisa pode não ir muito bem. Então, o centro de recuperação anestésica é o local destinado ao atendimento intensivo, então funciona, como eu falei, como uma terapia intensiva do paciente no período que vai desde a sala de operação até a recuperação da consciência, eliminação de anestésicos, né, através da diurese, da metabolização hepática, renal e a estabilização dos sinais vitais. Os objetivos e vantagens dessa recuperação anestésica é para prevenir e detectar precocemente possíveis complicações pós-cirúrgicas, sangramento, dor, ponto que rompe, dreno que sai e complicações pós-anestésicas, dificuldade de extubação, dificuldade de ventilar adequadamente, a depender do que foi utilizado para esse paciente ser anestesiado adequadamente, né? Isso garante, obviamente, uma maior segurança ao paciente, à equipe médica, principalmente porque vai ter alguém olhando pelo doente, e a de enfermagem. E ainda, além disso, tem uma eficiência de recursos humanos e uma utilização de terapêutica especializada, né? Como um campo de aprendizagem para alunos da área de saúde, também a recuperação anestésica é um lugar onde se, como eu posso dizer, onde se aprende muito bem a questão da medicina, é como se fosse a terapia intensiva. Desculpa, gente, que eu queria trazer a câmera mais perto de mim e acabei arrebentando aqui um fio, eu acho. Então, na verdade, para quem vai estagiar na REC, é bem interessante porque você consegue ver o paciente clinicamente, como um todo, né? Nível de consciência, sinais vitais, você vê um paciente clínico e cirúrgico ao mesmo tempo, né? E consegue ter um start do que é certo, do que é errado. Então, se você sabe o que é certo e o paciente está aparecendo com coisas diferentes do que é o certo, o start já é dado para que alguém seja acionado, no caso anestesista, até mesmo cirurgião, para prevenção de um segundo dano, tá? Tem aí alguns autores que citam que o objetivo básico da sala de REC é a avaliação crítica mesmo, criteriosa, em pós-operatório com ênfase na previsão e prevenção de complicação que pode acontecer lá no quarto, lá na enfermaria, lá onde o paciente estiver, né? Porque às vezes o paciente está no day clinic, faz a cirurgia e vai embora no mesmo dia. Então é legal ele ficar na REC um tempinho um tempo maior, porque eventualmente as complicações aparecem um pouquinho depois, tá? Com relação a recursos humanos, esse setor é onde se faz necessário profissionais de enfermagem com formação, né, específica para atender os objetivos do atendimento inicial, né? Reconhecimento de parada cardiorrespiratória, de instabilidade hemodinâmica, de choque, de sangramento, hemorragia, enfim. Então é um ambiente em que o profissional tem que estar muito bem treinado e muito bem preparado. Os requisitos ambientais são indispensáveis no centro de recuperação anestésica também. A localização, ela é próxima ao centro cirúrgico, dentro, obviamente, das grandes salas. A temperatura, a ventilação e iluminação são adequadas a uma sala quente, porque os pacientes vêm morrendo de frio
lembra que a gente comentou, do centro cirúrgico. E além disso, assim, tem todo o staff de limpeza, tem raio-x, tem, né, os leitos divididos em box, né, de forma que os pacientes possam ser vistos de qualquer ângulo, né, e também fiquem preservados no sentido de não ficarem expostos para outros pacientes e outros profissionais. E existem também estantes e armários, como se fosse um posto de enfermagem, para depósito de medicamentos, materiais cirúrgicos e aparelhos que precisem ser usados rapidamente, caso haja alguma intercorrência, tá? Então eu mostro para vocês a sala de recuperação anestésica, a estrutura física, né? Continuo com a questão, né? Para que ela serve, né? Só sempre tentando fazer uma lavagem cerebral em alguns conceitos. E na recuperação anestésica, quais são os principais equipamentos que tem? Então, a régua de gases, a rede de gases é extremamente importante, um monitor multiparamétrico, maca individual, não é cama, é maca, porque ele vai ser transportado o mais rápido possível, né? A gente tem que fazer rodar esses doentes, não dá para ficar segurando esses doentes muito tempo, porque as cirurgias vão acabando, e às vezes tem 50 salas cirúrgicas e 40 leitos de recuperação anestésica. Então, a gente precisa fazer rodar isso para ter lugar para todo mundo, né? Cardioversor e carrinho de parada é condição, mesas auxiliares, geralmente para fazer curativos, dar um ponto, proceder uma intubação ou uma sondagem. Então, geralmente são esses materiais que tem. Bom, os profissionais que atuam nessa área são todos, além do cirurgião, o anestesista, o enfermeiro, o técnico auxiliar, tem o staff, né? O pessoal da limpeza, os administrativos, a farmácia, né? Só não passa a nutrição porque geralmente os pacientes estão em jejum, e nem a fono, que é totalmente dispensável nesse caso, tá? Então, qual que é a função da enfermagem, que inclusive está em vermelho? Monitorar e controlar os sinais vitais, sempre anotando, promover ações de segurança para evitar queda, lembra do cinto, da grade elevada, da maca travada, porque o paciente ainda está meio sob efeito anestésico, então ele já não está mais dentro da sala de cirurgia, mas ele ainda está anestesiado, então ele ainda não tem um controle rigoroso do tronco. Controlar o volume de drenos e sondas, auxiliar o enfermeiro, o médico. A gente não troca curativo na RA, a não ser que tenha uma orientação muito precisa, porque às vezes a primeira gase, como eu mostrei no vídeo para vocês, é a gase que está hemostasiando um sangramento. Então, a gente auxilia o enfermeiro, né, quem está ali da parte técnica e de auxilia o enfermeiro a realizar curativos secundários, porque a gente não vai começar a tirar a gase, né? Embora naquele filme fala para tirar gás e fazer a compressão, às vezes isso é em grandes artérias, mas isso tem que ser muito bem discutido com o cirurgião. O que a gente precisa falar é, o curativo está sangrando, já estou com o curativo encharcado, quer que troca só o secundário e deixa lá uma gase que está estancando, ou troca tudo, né? Então existe aí uma troca junto com o anestesista, com o cirurgião, com a enfermeira de plantão, porque cada cirurgião tem aí a sua ideia mais, desculpa, mania de fazer assim, ainda com essa unha quebrada. Então, o que eu tava falando? Lembrei. Então, se for trocar um curativo, tem que ver se troca o primário ou se troca só a sujidade de cima. Tem cirurgião, e eu particularmente também prefiro trocar sempre os curativos de cima até que o cirurgião venha e ele mesmo abra para ver da onde tá babando tanto sangue no momento que ele acabou de dar ponto,
né? E se o doente tiver dreno, da onde está saindo tanto sangue pela ferida operatória, por exemplo, né? E aí, se o paciente tiver dreno, sonda, catéter, muito cuidado, controlar volumes dessas infusões e do que foi drenado e o que saiu pela sonda, realizar controle de irrigação vesical contínua se for cirurgias urológicas, né? A anotação de enfermagem e comissão para qualquer estabelecimento da sistematização da assistência de enfermagem, isso, né, é básico em qualquer clínica, e no centro cirúrgico não seria diferente. E no centro cirúrgico tem que ser tudo muito bem anotado. Lembra que eu falei para vocês? Tem auditoria de prontuário, convênio, glosa, tem auditoria, comissão de óbito, comissão de segurança do paciente, tem 390 comissões que vão ver tudo que foi feito desde que o paciente chegou até a hora que ele saiu, e isso é muito bom porque garante a nossa segurança e principalmente a segurança do paciente, tá? Que mais? Em relação à assistência de enfermagem no paciente no pós-cirúrgico na RA, onde a gente anota no impresso, que for do hospital, o que a gente anota? As condições do paciente, as condições clínicas, obviamente, né? Nível de consciência, sinais vitais, sangramento, condições da pele, padrão respiratório, se tá, o que tem de uso de dispositivo, que posição que ele tá, se tá decúbito dorsal, decúbito em prona, se tá de lado, que é coluna, se tem alguma observação a fazer em relação à manipulação, né? Quanto ao posicionamento, se é repouso, né? Então eu dou aqui alguns, para não me aprofundar muito aqui com vocês, ó, a gente já tá com 20 minutos de vídeo, eu coloco aqui alguns tipos de anotação, tá? O controle da dor também é muito importante na RA, né? Intensidade, característica e localização. Se o doente estiver com muita dor, o anestesista tem que dar um jeito, né? Não dá para tirar o cara com uma dor com score de 8 a 10, com uma dor intensa, e dar alta para ele da RA, porque ele vai dar muito trabalho na clínica e vai dar muito trabalho na UTI para onde ele foi, e é um sofrimento que ninguém merece ter dor, né? Então ele tá num lugar onde é para ele não sentir dor e onde tem um cara especializado em anestesiá-lo, né? Então, óbvio que tem gente que é mais sensível à dor, menos sensível e tudo mais, mas de qualquer forma é importante que a dor, que é um quinto sinal vital, seja validada, né? Então, a depender do tipo de cirurgia, o doente vai sentir muita dor. Fala, cirurgia pequena, não dói e tal. Mas às vezes pega o nervinho, tá, a artéria e o nervo estão muito próximos. Às vezes na hora de abrir ali, lesou um nervinho. Então, a gente tem que validar assim, se o cara tá falando que tá com dor, é porque ele tá com dor, né? Ou se não tiver, quiser descansar ou tiver muito assustado, eventualmente, mas analgesiar para nós nunca é demais, né? Eu acho que deixar o paciente confortável é a melhor coisa. E ainda mais se ele estiver hipertenso, taquicárdico, aí que você vai ver com a cara, com aquela face de dor, aquela posição antálgica, você vai ver que ele vai estar com dor mesmo, tá? Bom, existem algumas escalas que também são muito interessantes, eu deixei aqui de dor, tá? A de Fleck, que é para crianças, e a comportamental para adultos, né? E aí a administração de analgésicos segue na sequência, né? E aí eu falo um pouquinho sobre cuidados com curativos, né? O profissional de enfermagem deve anotar os seguintes itens sobre o curativo. Muito importante esse slide. O que a gente tem que anotar? Aspecto, característica e local. Aspecto, se ele está limpo e seco ou sujo. Característica, se ele está sanguinolento, purulento, com pus, ou se está seroso, e em que local do corpo, obviamente, né? Então, isso é uma observação e uma anotação
muito importante. Cuidado com drenos, né? Eu tô passando aqui os slides e comentando com vocês. É dever da gente também observar os curativos, os drenos, a irrigação, se o paciente está com catéter, se está sem catéter, se está com oxigenoterapia, se não está. E os drenos, principalmente, nunca o profissional de enfermagem deve sacar o dreno, né? Essa função é estritamente direcionada à equipe médica. A gente saca o dreno, sim, acidentalmente, mas a gente nunca saca, a não ser que esteja prescrito e a enfermeira se sinta, como eu posso dizer, segura em sacar esse dreno. Mas na recuperação anestésica é muito difícil o doutor, a não ser que seja um dreno que não está drenando nada, que não vai ter uma função e ele pretende repassar outro, então ele pede para sacar. Mas geralmente a gente só saca drenos abdominais, dreno de tórax, dreno de mediastino, dreno de cabeça, alguns drenos mais profundos, geralmente, cirurgia ortopédica a gente acaba sacando, cirurgia gástrica também, mas geralmente outras cirurgias nem tanto, tá? É muito difícil sacar um dreno de tórax, por exemplo, né? Porque tem que sacar, pum, e segurar para não ter vazamento de ar. Então, quem faz isso geralmente é a equipe médica, tá? Bom, o profissional de enfermagem deve seguir alguns cuidados, né, em relação aos drenos, observar e anotar a característica do contato. Desculpa, a minha empregada está cantando. Observar e anotar a característica do conteúdo dos drenos, manter o reservatório sempre visível, né? A gente vai deixar pendurado na grade da cama? Nunca, absolutamente, né? Porque aí a gente abaixa a grade, o dreno vem junto. Você vai deixar ele colado no esparadrapo em cima da cama? Não, porque você vai subir o paciente no forro, o paciente sobe, o dreno fica. Então, o reservatório tem que sempre estar muito bem fixado na pele do paciente, pendurado nos ganchinhos da cama de baixo, né? Para evitar perda acidental do dreno, né? E tem alguns cuidados específicos para cada dreno, o tipo pera, que é esse do slide, o Portovac, o dreno de tórax, o dreno de mediastino, que são aqueles frascos que vocês vão vendo. Vou ver se eu acho alguma figura para mandar para vocês, tipos de dreno. Aqui, ó, tem até aqui, ó, o dreno de tórax, o Portovac, né, que ele tem uma pressão negativa, parece uma sanfona, o dreno pera, que é uma bolsinha também que a gente faz uma pressão negativa para fazer sair o volume que está acumulado lá na loja cirúrgica, tá? Tem alguns médicos que preferem não deixar com pressão, então a gente também tem que saber o tipo de cirurgião que a gente está lidando, e se a gente não conhecer o cirurgião, a gente pergunta, né? Pergunta para a enfermeira: e aí, posso esvaziar esse dreno? Pressão negativa, pressão positiva? Quer que deixe em aspiração contínua? Não quer? Então, são algumas coisas que vocês têm que ter o start de saber que cada equipe trabalha de um jeito, tá? Mas, geralmente, ficam em pressão negativa, mas a depender do que o cara viu lá dentro da cavidade que ele operou, ele prefere que não fique em pressão, que deixe só drenando pela gravidade. Ou tem cara que fala: não, olha, sangrou bastante, então eu gostaria que ficasse em pressão negativa para tirar esse conteúdo que tá a mais, que ficou lá dentro, tá? Então, vai um pouco de cada cirurgião. Tem muitos pacientes que vão vir, que eles me contaram, com irrigação vesical, na pós-operatório de cirurgia de próstata, né, de bexiga, tumor de bexiga, que precisa ter aquela sonda 3 vias para entrar um soro, dar uma lavada pelo mesmo local que entra, aí vai ter a terceira via de saída e a outra via do balão.
É muito importante na prática isso. Ó, aqui tá as fixações, né? Aqui essa fixação com o esparadrapo está extremamente exagerada. Então, vocês estão notando aqui, ó, que tá entrando um soro por aqui, certo? Lavando a bexiga aqui no meio. É que eu tô falando, mas vocês vão, é no slide, eu não sei que número que ele é, mas é no slide em que tem cuidados de enfermagem no pós-operatório imediato, que tem um paciente deitado num forro verde, com um baita de um esparadrapo segurando a sonda vesical, tá? Então, e aí vocês vão notar aqui a volta de sangue. Geralmente, quando se faz irrigação vesical contínua, tem muito sangramento, a gente coloca soro gelado para dar uma vasoconstrição na bexiga e tentar diminuir o sangramento, tá? Aí tem alguns cuidados que eu coloco aqui com irrigação, coloco também como fazer, como anotar, então tá aqui direitinho. Então entrou 1000 de soro, saiu 1150 de diurese, então saiu 150 de diurese. Entrou 1000 de soro, ficou 900, só saiu 900, então é sinal que ficou 100 lá dentro, então põe menos 100, mais 100, né, lá dentro. E aí com 150 que saiu, então quer dizer que ele só perdeu 50, porque isso é feito de hora em hora. Aqui tá um esqueminha bem interessante para vocês verem, isso mesmo só na prática para também aprender, mas eu gostaria que vocês conhecessem pelo menos o impresso. Lembrar que o soro tem 1050 ml, então quando eu falo 1000, tá errado, tá? É 1050. Então entrou 1050, saiu 150. Então, ok. O cara entrou 1050, saiu 1250, o cara urinou 100 ml, né? Entenderam a conta? Entrou 1050, lá no final da bolsa tá 1250. Então, sinal que ele fez 100 ml de xixi naquela hora. E aí, como anotar? Aí tem aqui para vocês um desenho aqui, quando anotar, onde anotar, né? O aspecto, se é hematúrico, se é, né, hematúrico com sangue, se é piúrico, se tem pus, se tá claro, se tá escurecido, e às vezes a gente coloca hematúrico, quantas cruzes? Uma cruz é pouco, 2, 3, 4 é muito. 4 de 4, 3 de 4, 2 de 4, 1 de 4. Então aqui eu dou alguns exemplos, né, do que fazer. E aí, para o paciente ter alta da sala de recuperação anestésica, para a gente também não se aprofundar demais, ó, já são 33 minutos de vídeo. Então, tem algumas escalas, a principal é a de Aldrich e Kaulik, que são avaliações tipo uma Glasgow na RA, e aí você vai pontuando o paciente, e aí, a partir dessa pontuação, o paciente entra de alta ou segue para a UTI, tá? Então, basicamente, é isso, tá? Então, ó, o slide 44, ele fala da recuperação anestésica, né? Então, tem o estágio 1, restabelecimento da atividade de reflexos respiratórios. Então, beleza. Então, esse paciente pode sair da sala cirúrgica e ir para o quarto, né? E tem o estágio 3, que ele tá deambulando, já fez xixi, já tolerou dieta e líquido, ele pode ir para casa. E ainda tem o estágio 1, que ele tem uma estabilidade cardiovascular, mas não restabeleceu totalmente a força. Então, ele é observado para ver se ele ainda fica na recuperação, se vai para o quarto ou se vai para a terapia intensiva. A depender do tempo cirúrgico e da perda sanguínea, e se mexer no coração, pulmão e sistema nervoso central, e transplante de órgãos e tudo mais, cirurgias muito grandes, acaba fazendo pós-operatório na UTI por comodidade
do cirurgião em ter alguém olhando ali o doente dele o tempo todo, e por comodidade da enfermagem também, porque eu não posso despender um funcionário na clínica para cuidar de um doente. Então, esse paciente precisa ir para terapia intensiva, até mesmo para observação, principalmente, isso não tenha dúvida, mas também por causa do dimensionamento de pessoal, tá? Então, ó, esse slide aqui é um dos mais importantes que eu gostaria de falar para vocês, ó, cuidados de enfermagem na irrigação, cuidados de enfermagem com drenos, né? Cuidados com drenos, o que deve ser anotado em relação aos curativos, né? Eu acho bastante importante. O cuidado da dor também é bastante importante e principalmente a vigilância. O melhor olho do doente na recuperação, o melhor olho, o olho do doente é o nosso. Não é um monitor, né? O principal monitor do paciente são os nossos olhos, porque às vezes você olha para o monitor, tá tudo bem, mas você olha para o doente tá pálido, você olha para o dreno ele ainda não deu tempo de instabilizar, ou ele tá com uma não invasiva que está programada para daqui 1 hora, e nessa hora, outra coisa, programar não invasiva no monitor. Na sala de recuperação anestésica, não dá para programar de 1 em 1 hora para medir pressão, não. Tem que programar, na hora que ele chegou, de 5 em 5, viu que está estável 10 em 10, viu que melhorou lá, aí vai compartilhando com a enfermeira, ó, precisa medir de quanto em quanto tempo essa PA. Se tiver estável, depois você passa de meia hora e tal, mas é muito importante, é uma medida extremamente vital, como a gente já sabe, né? Tem aquele lance do curativo, principalmente se a gente troca, se a gente não troca, então o legal sempre é trocar uma ideia, principalmente com o cirurgião, com o anestesista e com a enfermeira de plantão, e não esquecer do protocolo de cirurgia segura, que começa antes da cirurgia e termina quando o paciente termina a cirurgia também, tá? Então, basicamente é isso. Desculpa ter me adiantado, nem vi o tempo passar. Deu 37 minutos, eu achei até bastante. Então, se vocês forem assistir, vai compartilhando, assistir um pouco, depois assistir outro pouco. Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada aí, tá bom? Tenham um bom final de semana. Um abraço e semana que vem a gente se encontra, tá bom? Já deixei alguns recados lá na plataforma. A gente vai fazer uma prova só na aula 8. Fizemos algumas mudanças aí em decorrência das últimas aulas. Eu acho que a minha estratégia para semana que vem vai mudar, tá bom? Ó, um bom final de semana para vocês, descansem e semana que vem vai ser bem melhor, tá bom? Tchau, tchau.